Fala, turma! Eu já tinha feito o roteiro tudo bonitinho aqui para falar de Indian Wells apenas dentro das quadras, para falar do masculino, para falar do feminino, os favoritos, as características que envolvem esse quinto Grand Slam, né? Indian Wells tem esse carinho dos jogadores e do público pela sua grandiosidade. Miami também às vezes carrega esse título de o quinto Grand Slam, que só mostra a grandeza dessa competição. Mas enfim, a gente vai falar, claro, dos jogadores, a gente vai falar do chaveamento, das características desse torneio, que é muito importante na temporada. Mas quando eu estava terminando o roteiro, apareceu uma reportagem no Tênis Brasil, grande portal de tênis aqui do nosso país, comandado pelo meu amigo José Newton Dalcin. E olha só a matéria que apareceu no Tênis Brasil. Vou pedir para a nossa equipe colocar no ar para vocês aí. FBI vai a Indian Wells e monitora abusos e ameaças. Eu olhei para isso e falei, mas que história é essa? Que o FBI vai estar em Indian Wells para ameaçar abusos, para investigar, monitorar abusos e ameaças. Aí eu fui pesquisar, fui ver do que se tratava isso. E de fato, o FBI, para quem não sabe, é uma espécie de polícia federal norte-americana e vai estar monitorando especialmente a comunicação em redes sociais dos jogadores e dos participantes de Indian Wells. E por que esse cuidado? Por que esse zelo e essa preocupação? Porque notaram nos últimos tempos aí que os atletas têm sido alvo de muito bullying, de muita ameaça, de inclusive, ações e mensagens racistas. A Sloane Stephens, por exemplo, chegou a relatar, falar sobre isso abertamente. A Madison Keys também falando da forma como o público das redes sociais reagem, por exemplo, numa derrota. Diz que fazendo aquela pressão psicológica, xingando, abusando, transformando a vida do atleta num verdadeiro inferno. E tem um ponto que é tão problemático quanto e que muita gente parece que não deu muita atenção. E quando você começa a fuçar, quando você começa a se aprofundar no tema, vai ficando assustador. Por exemplo, além das ameaças, da pressão, do terror psicológico, o FBI vai monitorar também por causa de pressão de apostadores. Vejam vocês a que ponto que a gente chegou. Você vai assim, pô, Vila, mas como assim apostadores? O que isso tem a ver com os atletas, ameaça? Pois é, minha gente, quando a gente fala... Quando eu, por exemplo, eu não frequento esses sites de apostas e tal, não vejo problema nisso, em você se divertir ali. Ok, desde que você faça isso com o seu dinheiro e que isso não vire uma patologia na sua vida, que isso não afete a sua qualidade de vida. Ok, se isso te diverte, vai lá e aproveita. Mas o que acontece? Quando a gente que não é muito envolvido nesse meio pensa em apostas, você pensa no quê? Ah, vou apostar em quem vai ganhar esse jogo. A ou B. Ok. Mas esse mercado de apostas é muito maior do que isso. Quando o cara vai apostar, ele pode apostar em praticamente tudo. Não apenas em quem vai vencer o jogo. Você pode apostar em quem vai fazer o primeiro game, você pode apostar em quem vai marcar o primeiro ponto, você pode apostar em quem vai dar o primeiro pneu do campeonato, você pode apostar em quanto tempo vai durar o jogo A, o jogo B ou o jogo C. Enfim, são muitos detalhes que envolvem uma aposta. E o que acontece? Muitas vezes o cara aposta um dinheiro alto e, pelo que eu me informei aqui, ele começa a fazer ameaças chegarem aos jogadores. Do tipo, olha, tem tantos $1000 apostados que você vai marcar, nesse jogo você vai vencer o primeiro set por 6-3. E aí o cara fica esperando que o jogador cumpra essa missão e faz esse tipo de informação chegar ao atleta, aumentando. Veja você, o tênis que a gente sempre fala aqui, que já é um esporte com um lado mental muito forte, o quão é difícil você lidar com isso, de vitória aqui, derrota ali, a semana que vem já tem que mudar, o conflito interno a cada ponto. E ainda por cima você tem que lidar com essa situação externa de repente chegar uma mensagem de alguém que fez uma aposta muito alta no seu jogo e o cara fica te pressionando para que o resultado seja aquele que ele apostou. Então veja a que ponto que chegou. E quando a gente se depara com uma situação como essa, faz muito bem a Polícia Federal Norte-Americana, o FBI, de entrar nessa investigação, de apurar e de principalmente identificar e prender os envolvidos. Porque já passou da hora
de uma turma aí parar de achar que internet é terra de ninguém. Existem leis específicas para a internet, para o ambiente virtual, e elas têm que ser cumpridas. Portanto, parabéns à organização de Indian Wells, parabéns ao FBI, tomara que a missão não seja só para ganhar manchetes, holofotes, tomara que a gente veja resultado disso na prática. E resultado disso na prática é gente que ameaça atleta, gente que ameaça público na cadeia. Bom, turma, dado esse recado que me surpreendeu, mas eu acho importante que a gente discuta, que a gente saiba da existência disso, que a gente reflita sobre o assunto, vamos falar sobre bola rolando, bola na quadra. Bola rolando não, bola quicando, né? Mas antes disso, aquele recadinho básico do YouTube, se você curte esse conteúdo voltado especialmente para tênis, então, por favor, considere lá na frente se você gostou do vídeo, se a gente trouxe alguma reflexão ou alguma informação útil, interessante para você. Considere lá na frente deixar um like pra gente, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse vídeo com seus amigos que batem uma bola no clube, na academia, num condomínio, como eu costumo falar. A maioria das pessoas que jogam tênis gosta de falar sobre tênis também. Então, divide esse conteúdo com os seus amigos. E principalmente, o grande recado, como eu sempre falo para vocês, aproveita o espaço de comentários aqui embaixo e deixa a reflexão de vocês, a ideia de vocês, sobre tudo que a gente discutiu aqui no vídeo, mas também sobre algo que a gente não falou. Deixa ali como sugestão, como complemento. Enfim, esse espaço de interatividade entre a gente é o mais legal que eu considero do canal. Então, por favor, deitem, rolem, aproveitem bem esse espaço. E vocês não têm ideia de quanto que um simples like no botãozinho aqui embaixo ou inscrever-se no canal, vocês não têm ideia de quanto isso ajuda a gente aqui no YouTube. Porque o YouTube no Brasil, para ele só existe futebol, né? Eu já falei isso para vocês algumas vezes. E aos pouquinhos ali, passinho por passinho, grão por grão, a gente vai mostrando para o YouTube Brasil que sim, o tênis é um assunto relevante, que envolve muita gente, que tem um mercado muito bacana e ele tem motivo sim para dar atenção para essa nossa comunidade. Bom, turma, falando sobre Indian Wells, o que eu separei para vocês aqui? Eu dividi no masculino e no feminino pelo seguinte. Masculino, acho que a gente vai ter a primeira oportunidade de viver um cenário que a gente já está esperando há um bom tempo. Que não necessariamente é algo positivo, mas é inevitável. Que é o quê? Como que vai ser o circuito sem Roger Federer, sem Rafael Nadal e sem Novak Djokovic? Claro, ainda vai demorar um pouquinho para esses três estarem fora do circuito. Mas a gente sabe que mais cedo ou mais tarde, o Federer está com 40 anos recém-completados, Djokovic tem 34, o Nadal tem 35, então a gente sabe que daqui a pouquinho, não ao mesmo tempo, mas em alguns anos, nós não os teremos mais desfilando pelas quadras do mundo. E acontece isso em Indian Wells por motivos diferentes, né? Roger Federer se recupera da cirurgia no joelho, Rafael Nadal faz fisioterapia recuperando de um problema, de uma lesão que ele tem há muito tempo no pé, e o Djokovic dá uma descansada, né? O Djokovic tem tido uma temporada sensacional, com 3 títulos de Grand Slam, Austrália, Roland Garros e Wimbledon. Tentou fechar o Grand Slam de calendário no US Open, acabou perdendo a final para o Medvedev, mas enfim, uma temporada sensacional, mas de muita pressão nas últimas competições. E aí eu me refiro aos Jogos Olímpicos e ao US Open. Então o Djokovic aproveitou um tempo aí para dar uma descansada, especialmente a cabeça. Provavelmente voltou para casa, não queria fazer a viagem de novo para os Estados Unidos. Então acabou ficando fora de Indian Wells. Aliás, os 2 números 1 do mundo estão fora de Indian Wells, Djokovic e a Ashley Barty também. A Ashley Barty justificou o cansaço, que ela precisava estar ao lado da família, e aquela velha história de quem mora na Austrália, né? Não dá para você a cada final de torneio voltar para casa, ficar um tempinho ali e aí você regressa para o circuito. A viagem é muito longa. Então, quando você sai de casa, você tem que ficar 4, 5, às vezes até 6 meses direto fora de casa, e isso tem um desgaste mental muito grande. Então, nesse momento, a Ashley Barty, depois da eliminação no US Open, ela optou por voltar para casa e provavelmente regresse para o WTA Finals, assim como o Novak Djokovic. Mas voltando para a questão da chave masculina,
a gente vai ter ali a oportunidade de ver como que esses jogadores eu digo da nova geração, mas da geração intermediária, e aí eu estou me referindo ao Medvedev, ao Tsitsipas, ao Zverev, ao Rublev, como que esses caras, ao Berrettini, como que esses caras se comportam sem o Big Three. Não só o Big Three, né? Por exemplo, o Dominic Thiem também está fora de Indian Wells por causa de um problema no punho, que ele também se recupera fazendo fisioterapia. E aí a chave fica aberta para essa turma. Então vamos começar a analisar o comportamento deles em relação a esse novo cenário. O grande nome, evidentemente, é o russo Daniil Medvedev. Conquistou recentemente o último Grand Slam do ano, o US Open, o primeiro Grand Slam de sua carreira, mas não só pela conquista, né? Pela forma como ele jogou, como ele se apresentou e bateu o Djokovic na decisão com um triplo 64. Então todos os holofotes em cima do Medvedev. Eu entendo que a gente vai ter uma chave bem interessante. Claro, evidentemente que a gente vai sentir falta dos três caras, dos três gênios. Mas o nível eu acho que vai ser bem legal. Acho que a gente viu na Laver Cup, a gente viu no US Open, esses caras jogando demais. Caras novas também, acho que vale a pena a gente ficar de olho. Por exemplo, o Sinner, o italiano, vem da conquista de um título onde ele bateu o Gael Monfils na final de Sofia, na Bulgária. Então vem com confiança, vem com moral. Ele joga muito, todo mundo sabe. Outro que eu acho legal a gente ficar de olho é o Carlos Alcaraz, o espanhol, que eliminou o Tsitsipas no US Open, depois acabou sentindo uma lesão, um cansaço, acabou não seguindo na competição. Mas jogando muito tênis, uma bola muito pesada. Enfim, de olho nesse espanhol também. E outro detalhe interessante é que Indian Wells promete finalmente definir um tempo limite para aquela saída para o vestiário, para aquela saída para o banheiro, que tanta polêmica provocou no US Open. Ainda, pelo menos não chegou a mim, uma decisão sobre o tempo, mas eles prometem que isso vai ser controlado. E na chave feminina, bom gente, como eu falei para vocês, a número 1 do mundo está fora, a Ashleigh Barty, mas mesmo que a Barty estivesse nessa chave, eu acho que não tem como tirar o protagonismo, os holofotes da Emma Raducanu, da britânica. Vai ser o primeiro torneio da jovem de 18 anos após o sensacional e surpreendente título conquistado em Nova York. Vocês lembram a história da Raducanu? Claro, né? Veio do qualifying, foi até a decisão, conquistou o título jogando 10 partidas e não perdeu um setzinho sequer. Então imagina a expectativa de ver essa garota em quadra. E alguns episódios aconteceram nesse meio termo, né? Por exemplo, ela rompeu a relação dela com o treinador. Vou pegar para vocês aqui, eu sempre esqueço o nome dele. Quem vinha com ela no US Open é o Andrew Richardson. Logo que terminou o US Open, ela concluiu que precisava de alguém mais experiente no circuito, com mais vivência. Olha só, a linha de raciocínio da Emma Raducanu, eu até concordo. Ela reconhece que foi um papo difícil, você ter que anunciar para o seu treinador que você não quer mais trabalhar com ele. Enfim, aí é uma coisa muito pessoal, né? Eu, do meu lado, eu acho que eu daria uma chance para esse cara continuar, né? Ver como que ele se revela. Assim como ela é uma revelação dentro da quadra, de repente o técnico pode ser uma revelação fora. Afinal de contas, foi ele que, de certa forma, te ajudou a chegar naquele momento. Então, mudar radicalmente assim, claro que a gente respeita, é uma decisão individual, mas do meu ponto de vista, eu esperaria um pouquinho, daria uma chance para ver como que essa pessoa se comporta num outro nível. Mas é compreensível a linha de raciocínio dela. Ela saiu lá de 150 do mundo para a 22ª. E detalhe, a Emma Raducanu ainda briga ali, é difícil tal, a soma de pontos, mas tenta entrar no grupo das 8 melhores que disputam o WTA Finals em Guadalajara, no México. Então, evidentemente, os holofotes vão estar em cima da britânica. Afinal de contas, ela é tudo aquilo que a gente viu no US Open mesmo? Foi só um momento da carreira dela, uma fase? Ou ela tem capacidade de ser consistente em altíssimo nível, como a gente viu? Ela não disputou um torneio qualquer, foi um Grand Slam passando pelo qualifying, ou seja, não foram 7 jogos, foram 10 jogos. Imagina a expectativa em relação ao desempenho dela em Indian Wells. Só lembrando, quando a inscrição de Indian Wells foi encerrada,
a Emma ainda não tinha ranking para entrar na chave. Ela era, como eu falei para vocês, 150. Então ela precisou de um wild card, um convite da organização de Indian Wells para fazer parte desse ranking. Só para vocês terem ideia da velocidade como o mundo, como a vida dessa garota mudou. Então a gente tem que analisar o desempenho dela dentro da quadra, evidentemente, mas como que a cabeça vai se comportar diante de tantas coisas novas acontecendo na vida dela. Mas enfim, turma, e vocês? O que vocês pensam sobre tudo isso? Sobre a questão do FBI e Indian Wells? Talvez não seja necessário apenas Indian Wells, talvez seja necessário acompanhar boa parte do circuito, né? Imagino que esse tipo de situação, esse tipo de constrangimento aconteça durante a temporada toda. O que vocês pensam sobre essa entrada do FBI? O que vocês pensam do chaveamento masculino sem o Big Three, sem o Dominic Thiem? Enfim, o Medvedev continua ali o favoritaço a beliscar os títulos daqui para frente. Quanto que vocês acham que deve ser o limite de tempo estipulado pela ATP e pela WTA para saída para o vestiário, para saída para o banheiro nos intervalos entre os sets? E a questão da chave feminina. O que vocês pensam sobre o desempenho da Emma Raducanu? Lá no US Open, foi só uma boa fase? Boa fase não, uma espetacular fase? Ou o tênis que ela demonstrou ali mostrou para vocês que ela tem consistência, capacidade e regularidade para manter esse nível em altíssimo rendimento? Como eu digo para vocês, se a gente traz alguma consideração, alguma reflexão, alguma informação relevante, por favor, então considere deixar um like pra gente, se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo com seus amigos e, acima de tudo, aproveitar o espaço de comentários aqui para deixar a opinião de vocês sobre tudo que a gente tratou e o que a gente não tratou também nesse vídeo, coloca ali como sugestão. Ok? Turma, mais uma vez obrigado pela companhia e até o próximo Papo Reto.